não desisti não. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Hoje a gente conversou muito. Ele hoje já passou, mas não é de boca não, é consagrado a Deus. Ele foi consagrado a pastor numa igreja grande, tá? O que eu quero dizer com isso? Nunca desista de falar de Jesus para alguém. Às vezes é uma pessoa que vai matar alguém ou vai se matar. Uma pessoa que acha que não tem mais chance, ou está muito mal, e você não fala de Jesus para a pessoa. E às vezes que a pessoa tem a cara muito feia, se eu falar, essa pessoa vai brigar comigo. Não, vai lá e fala de Jesus para a pessoa. Essa pessoa precisa. E o que aconteceu? Ele se converteu. E aí, o Lucas 8. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, a pessoa saiu sacudindo o ombro, não deu nem ouvido para você. Mas você falou de Jesus para ela, a palavra entrou dela. Quando a palavra entra, no versículo 11, quando você fala de Jesus para a pessoa, no versículo 11 está acontecendo isso aqui, ó. Esta é, pois, o que? A parábola. A semente é o que? É a palavra de Deus. Quando você fala, ninguém tem como tirar dali de dentro do coração da pessoa. Aquilo é uma semente. Aquilo vai germinar. E com o tempo a pessoa vai mudar. E ele falou assim, puxa, eu igual um palhaço lá usando guia, usando isso, usando aquilo outro. Obrigado, Betinho. Usando isso, usando aquilo outro, e com um Jesus maravilhoso desse. Aí ele começou a fazer seminário e tal, aprender mais sobre Jesus, só que ele carregava um ódio antigo. Ódio de quê? Um camarada que tinha matado o irmão dele. Ele sabia quem era o cara. E numa das pregações que ele ouviu que quando você estiver orando, quando você estiver falando com Deus, você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, que você perdoar essa pessoa, para que o Pai que está no céu perdoa a sua ofensa. Mas eu não fiz nada. O não perdoar já é um grave pecado. E quando você não perdoa, você perde a salvação. Você sabia disso? A pessoa que não perdoa, ela está sem salvação. Está bem claro lá para qualquer professor, qualquer líder espiritual ler. É Marcos 11:25. Está assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará a ofensa. Você, sem o perdão, como é que você vai ser salvo? Você está enrolado. Ele, quando ouviu isso, viu o temor. Quando Jesus entra em você, vem o temor. E quando vem o temor, você decide andar certo. Enquanto não vier o temor, você vai andar errado, mas você sabe que você está perdido. Entendeu? Você está perdido. Porque você está ouvindo o que é certo, mas você resiste a Deus. Não, eu vou viver do meu jeito. Ninguém manda em mim, é verdade. Quando ele soube disso, ele começou a pedir a Deus para tirar o ódio do coração dele.
para ele perdoar o camarada que matou o irmão dele. Começou a orar, pedir a Deus. Um dia, o que aconteceu? Ele encontra o cara. Os dois bateram de frente no centro de uma cidade. Um olhou para o outro e ele percebeu que o coração dele não tinha mais aquele ódio. Gente, não é fácil. Aí ele esticou a mão, o camarada esticou a mão que matou o irmão dele, se abraçaram e começaram a chorar. E o camarada dizendo: nós fomos usados pelo diabo, hoje eu estou convertido também. E se perdoaram, e dali a vida dele andou. Então tem muita gente, aí a gente conversou muito, ficou umas 2 horas e pouco conversando. Ele estava falando: olha, pastor, ele me chamava de Chico Francisquinho, hoje ele me chama de pastor. Eu não exijo que me chame de pastor não, tá, gente? Mas ele, por temor, por respeito, me chama de pastor não. Então ele estava falando comigo que as pessoas, a maior tristeza dele, falou isso chorando, é que as pessoas estão vindo na igreja atrás de carro, casa, indenização, causa na justiça, uma vida melhor, mas não quer Jesus. Ninguém quer Jesus. E para querer Jesus, você tem que vir à igreja aos domingos, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que ser mesmo cristão. Você tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ser de oração, orar mesmo. Porque as outras coisas Deus vai mandar para você. Eu não fico pedindo a Deus: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Não, eu quero Jesus. Se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele sabe das coisas que eu preciso. Eu tenho um cachorro em casa, eu botei o nome dele de Trovão. Ele nunca me diz quando a ração dele está acabando. Ele, Mota, cheio de fome. Eu vejo. Deus também vê as minhas necessidades. Deu para você entender? O problema é que você está obedecendo a Deus. E Jesus nunca vai obrigar você a andar certo. Mas você tem consciência de que a maneira que você está vivendo não está correta. Você não pode reclamar. É uma resistência a Deus. O diabo manda na sua carne e a sua carne obedece. É onde o cara rouba, assalta, mata, está dominado por quem? Da onde vem esse desejo? Fala mal um do outro, isso é o maior perigo, irmão. Tem vários avisos na Bíblia da pessoa que fala mal do outro. Pode ser lésbica, pode ser homossexual, pode ser pai de santo, pode ser padre, pastor, é o próximo. Se você faz isso, você está enrolado. Outra coisa é a pessoa que reclama da vida. Isso afunda você. E Deus quer te abençoar. A visão de Deus é te abençoar. Não interessa o que você faz. Ah, pastor, é que eu fumo, eu vendo droga, eu faço isso. Mas Deus não está interessado no seu pecado. Deus quer saber se você vai obedecer a Ele, é só isso. Entendeu? Porque nós, quando fazemos a coisa errada, é bem clara, porque a gente procura fazer escondido. A gente sabe que está errado. Entendeu? Porque aí não sou eu que cobro, é a própria palavra.
É igual cortar a sua luz. Aí você vai lá, olha a conta e está atrasado. Você pode reclamar com a Light? Por que ela cortou sua luz? Ela está errada? Então por que ela cortou? Um atraso. Assim é a palavra de Deus, eu não respeito ela não pode se cumprir na minha vida. E o demônio vai sempre trabalhar a sua cabeça para você andar errado. Você sabe que está andando errado. Eu acho que é Mateus, deixa eu ver aqui se eu lembro. Mateus, se eu lembro. Não é Mateus não. É 1 aos Coríntios, não, 2 aos Coríntios. Vamos dar uma olhadinha, 2 aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, acharam? Está escrito assim: acharam, pessoal? Lá no versículo 7 diz assim: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de onde? De Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Deixa eu te explicar a fraqueza. Quer dizer, você é um idiota. Você é um idiota. O que você vai fazer na igreja? Perdendo seu tempo? Vai ficar obedecendo aquele pastor lá? Ao invés de arrumar um emprego, não sei o que, meu irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas essa fraqueza é santa, é obediência, é temor, é respeito a Deus. É isso. Enquanto você não faz isso, você anda pela sua própria vontade. É igual o cão que come chinelo. Quem já teve cachorro que come chinelo? Você não batia nele não, né? Pastor, eu quebrava ele no pau. Aí não era só chinelo que ele comia não, já era tamanco, guarda-chuva, que achasse pela frente. Assim fica nós, irmão. Deus corrige e a gente volta a fazer a mesma coisa. Deus corrige, voltamos a fazer a mesma coisa. Está se perdendo, hein? A má conversação
corrompe os bons costumes. Você ouve quem não deve, e isso está acabando com você. Lembra quando você era fiel, andava certinho? Lembra? Então, as coisas começaram a andar, não foi? E agora? Pastor, ser franco com o senhor, está desandando. O Davi deixou isso claro para nós, antes de Jesus Cristo. Ele disse que é bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, da pessoa perversa. Ah, que eu fosse você, eu não pedia perdão coisa nenhuma. Eu, hein? Pastor, porque o pastor não sabe. Quer dizer, irmão, o que eu estou falando está escrito. Aí você vai na cabeça da pessoa, vai se enganar. Você não pode reclamar porque as coisas estão dando errado, porque você ouve o errado e concorda com o errado. Você sabe, é uma cobrança em você, mano. O Judas Iscariotes, ele fazia a coisa errada, ele era amante do dinheiro. Não sei para que ele queria o dinheiro, mas ele era amante do dinheiro. Por isso ele mexia na sacolinha. Ele chegou ao ponto de trair o próprio Jesus. Traiu o orientador dele, o pastor dele. Hoje o André, o esposo da Bianca, estava conversando comigo. A gente almoçou junto, ele estava falando, pastor, tem um pastor, aí me falou lá sobre um pastor, que ele vai abrir mão da igreja, vai fechar a igreja. Eu falei, irmão, mas por que ele vai fazer isso, pastor? O pessoal não oferta, não dizima, ele não dá mais para ele pagar o aluguel. E a pessoa que ama Jesus, ela quer manter a casa de Deus aberta. E ela sabe que o dízimo é do Senhor, mas se depender dela, por mim fecha. Eu vou para outra. Ah, você vai fechar outra igreja agora. Mas você não vai mudar. Mas aqui ninguém vai conseguir fechar. Só Deus. Porque Deus sabe quem são os fiéis e Ele conta com os fiéis. Se você não é fiel, você não pode cobrar nada de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você é fiel, amém. Eu, quando dobro o joelho, o Senhor me conhece, Pai. Ele conhece, irmão. E vou falando com ele, Gente, eu estou numa fase que as pessoas estão assim, me ligam, manda recado. Por fim, estou indo parar ali em casa agora. Hoje fiquei no telefone com esse pastor quase 2 horas. E já com uma pessoa na varanda sentada me esperando. Aí terminei de conversar com o pastor, fui conversar com essa pessoa. Fiquei, olha, escureceu conversando com a pessoa. Quando eu acabei de conversar com a pessoa, outra no telefone. Por que Deus está permitindo isso? Mota, você está permitindo eu te usar. E eu, através de você, eu posso aconselhar a pessoa. E aí? A palavra de Deus ainda mexe no seu coração. Você já consultou isso? Pastor, Deus pode falar um pouco comigo? Tem uma gente não. É isso mesmo? Você não tem mais temor, é isso? Acabou. Está disposto, assinou mesmo, vou para o inferno mesmo, cidadão. É isso mesmo? Eu falei aqui sexta-feira que o maior problema de ir para o inferno não é o fogo. Ouvi isso me ligando. Não é o fogo do inferno. Não é Satanás, não é os demônios que estão lá.
O maior problema do inferno é você saber que podia escapar dele e não quis. Por maior que seja o seu pecado, o plano de Deus não é que você vá para o inferno. Deus quer salvar você. Pastor, já matei, já abortei, já adulterei, já me prostituí, já fiz isso. Deus não está interessado em nada disso. Deus quer salvar você. Amém, Jesus? Segura a cabecinha dela, senão quebra. Mas esse banco é duro que uma coisa. Olha, então, ainda bem que Cristina não viu nada. Obrigado, pessoal. Deixa Cristina ver isso. Ah, meu Deus, acho que ela viu. Glória a Deus. Mas entendeu, pessoal? Então o Paulo orou a Deus e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Você não merece, Paulo, eu estou fazendo. Eu ainda fui lá falar com você ainda. Saulo, Saulo, por que me persegue? Podia ter fulminado você direto. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Ainda te dei essa chance, Paulo. Podia ter fulminado você de vez. Ainda dei chance de você se arrepender. E quem é esse? Eu sou Jesus, é quem você tanto persegue. Ou seja, você não me obedece. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá para tal lugar que lá vão dizer a você o que tem que fazer. Aí ele se converteu. Amém? Quantas provas o Senhor já lhe deu, irmão? Quantas? É um testemunho atrás do outro que as pessoas contam. Depende agora só de você. Amém? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos de vocês é batizado nas águas? E quantos ainda não são? Não está com vergonha não, irmão, a vida é sua. Vocês não são batizados. Se eu não falar a verdade para vocês, vocês terão um problema. Um dia, todo mundo vai ter que morrer. Vai partir. E você não é uma pessoa algodão doce que some, nada disso. Não é como cachorro, porco, cavalo, morreu, acabou. Nós somos pessoas. Na verdade, nós somos imortais. Você, quando olha no espelho, você nunca se viu. Eu nunca me vi. Eu vejo o corpo que eu vivo. Entendeu isso? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos em um corpo. Entendeu isso? Deus quer salvar seu espírito e sua alma. Quando Jesus vier buscar a igreja, se você ainda estiver vivo aqui, humanamente falando, Ele transforma o seu corpo num corpo glorioso e leva para o céu. Mas se você tiver já morrido, quem vai subir é o seu espírito e a sua alma, e você terá novos corpos. É um corpo glorioso. Você não precisa de abrir porta para passar, não. Corpo glorioso, passa direto. Está entendendo? Isso que eu estou te falando é bíblico, está na Bíblia. Mas Jesus avisou o que você tem que fazer para você ser salvo. Marcos capítulo 15.
Por isso que todos têm que falar essa verdade para todo mundo. Quando uma pessoa morre, a gente logo quer saber, era batizado? Não, Jesus. Nossa, vai a julgamento, nossa, vai passar por tanta coisa. Achou aí, pessoal? O Marcos 16, a partir do versículo 15, está escrito assim, ó: ide por todo mundo e faça o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, ó, dá boas notícias. Fala para eles que eles não vão se perder se fizer o que eu vou orientar. Evangelho, boas novas, boas notícias. Fala para eles. Quem crê e for batizado será, olha aí, fui batizado, meus pais falaram que eu tinha evangelho com um mês. Eu fui batizado, eu fui crismado e eu fui consagrado. E não era saúde. Eu tive que passar pelas águas. Passar pelas águas. Eu fui batizado por 2 pastores da mesma hora. Tinha 2 pastores batizando, era o pastor Alberto Santos e o pastor Benini. E depois que eu soube a verdade, eu estava de calça comprida, arrumado, eu disse: pastor, eu quero me batizar. Mas como? Nem roupa de batismo você tem? Não, eu vou batizar com minha roupa mesmo. Vou tirar só o documento aqui do bolso, mas eu quero batizar. A não ser que o senhor, não, vou batizar você. Aí botei roupão molhado. Entrei na piscina, era uma piscina redonda assim. Aí um segurou de um lado, outro do outro, me batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 anos e pouco depois fui selado com o Espírito Santo. E dali Jesus começou a me usar para pregar o Evangelho. Mas olha, se precisasse batizar de novo, eu batizava, mas é só um batismo, um só Senhor e uma só fé. Não existe esse negócio: eu batizei, mas tomei uma cachaça, batiza de novo. Não, irmão, isso não é tomar banho, não, isso é coisa séria. Amém? Então, não bobeia não. Bobeia não. Teve um homem aqui que, quando soube a verdade, Atos 8, vamos rapidinho. Mas já sabe o que é, pastor, que eu não batizei? Eu moro junto com uma pessoa, e daí, irmão? O que ele falou aqui? Quem crê e for batizado, ele falou, quem crê, vê se está casado ou está juntado. Está isso na Bíblia? Então não inventa coisa. Vai na cabeça dos outros que você vai ficar aí. Um cego não consegue guiar outro cego, vai cair os dois. Na época até que eu fui batizado, eu era juntado, eu morava junto. E Jesus me aceitou, eu aceitei ele primeiro, me aceitou, me selou com o Espírito Santo. Tinha gente casada que não falava em línguas. E aí? E fui levantado a pastor. E dei fruto e continuo dando até hoje. Só que eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento, né? Aí fiquei um tempo junto com alguém. Foi nessa época que conheci Jesus, aceitei a Jesus. E depois a história mudou. Esperei no Senhor, Deus me deu uma namorada, depois virou noiva. Fui lá, falei com os pais dela, casei, mas isso não mexeu na minha intimidade com Deus. Porque se o negócio é uma certidão de casamento, então quer dizer que o homem que casou com o homem
está tranquilo, né? A mulher que casou com a mulher também está tranquilo. Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Acharam, pessoal? Lá no versículo 26, presta atenção nisso. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Ele obedeceu ao Senhor. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo morto de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Filipe era um dos discípulos de Jesus: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o que, pessoal? O profeta Isaías. E diz: entendes tu o que lês? Você está lendo a Bíblia, você não entende, você vai viver doutrina, viver errado, você não entende. Então ele perguntou: entendes tu o que lês? E ele diz: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou, sabe o que é rogar, né? Implorou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Sobe aqui no meu carro, senta aqui do meu lado. Ia ser carro de boi, cavalo, camelo, sei lá. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Olha, quando você tem o Espírito Santo, você tem a resposta certa. A Letícia, minha filha, a gente sentou para almoçar lá em casa. Aí falei assim: Jesus, almoça com a gente. Faço sempre isso. Aí ela olhou para mim: papai, falei: oi, cadê o prato de Jesus? E aí? Ela tem só 5 anos. Papai, cadê o prato de Jesus? Falei: filha, o meu corpo, o seu corpo, da sua mãe, é templo do Espírito de Deus, onde Deus habita. Jesus está aqui dentro de mim. Por isso que eu estou convidando ele para comer. Aí eu como, ele come junto. Ela: E aí? Eu menti para ela. Falei: verdade. Se eu não convido, Mota, você me chamou, mas você não me chamou para almoçar. E o lugar da escritura que li era esse: foi levado como ovelha para onde? Para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Aproveitou aquela palavra de Isaías e pregou Jesus Cristo para ele. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água.
E disse o eunuco: eis aqui água. Ele, claro que ele anunciou: quem crê e for batizado será. Então ele sabia que precisava do batismo. Então ele disse lá para o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O que você ia falar para ele? Se a pergunta fosse para você, o que você ia falar? Essa pergunta foi ao Felipe. Felipe não podia mentir para ele. E aí? Gente, vocês estão vendo isso na Bíblia? Ou eu estou inventando? E disse Filipe: qual foi a resposta? É lícito se creres de todo o coração. Ele não ficou fazendo igual muitos pastores fazem: se é casado ou é juntado. Ó, casa primeiro, depois vem aqui para a gente conversar. E aí? Vai muita gente para o inferno por causa disso. Segue lá seu conselheiro. E aí? O que o homem de Deus respondeu para o eunuco? Ele falou que é proibido? É lícito, mas de que jeito? Se crê de todo o coração. Quando você não crê, não adianta, você não obedece. Entendeu isso? É lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Mas por que arrebatou? Ele esqueceu o eunuco. Quer dizer, eu batizo o dono da boa. Aí todo dia eu estou lá na porta dele. Ele falou: eu vim aqui só para orar, porque eu sei que o homem tem dinheiro. A não ser que eu sou moto, o senhor pode vir na minha casa, no meu escritório, todo dia tal, se eu orar aqui, aí é diferente. Porque eu sei que o homem tem uns trocados, todo dia eu estou lá, vai ficar me enrolando, me rodeando, vai pedir alguma coisa. Então tirou ele. Por isso que tem certas coisas que a gente tem que se afastar. Deixa na mão de Deus. Amém? Amém, Jesus? Amém. Se você quer ser interesseiro, seja da verdade. Interesseiro da verdade, em falar a verdade, em ensinar o Evangelho. Tá? Olha, vocês não precisam fazer isso para me agradar. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou ser seu amigo sempre. Seja você cristão ou não, você é minha amiga, é meu amigo. Eu não abro mão de você. Mas se você quer um compromisso com Deus, eu sou ministro da palavra de Deus, eu posso te apresentar para Deus agora. E Jesus começar a trabalhar na sua vida. Se você bebe, continua lá com a sua cervejinha. Ah, pastor, eu fumo. Continua com o seu cigarro. E quem vai tirar isso de você é Jesus, é eu não. Uma hora você vai sentir nojo, não vai querer mais. Eu tenho um amigo que ele comia maconha. Não fumava, ele comia. Ele falou para mim: olha, pastor, sumiu. Aí eu expliquei para ele por que isso aconteceu. Porque Jesus assumiu o lugar dele. Quando ele assume o lugar dele, todo o seu desejo nojento vai embora. Mas enquanto Jesus não assumir o lugar dele, você vai mentir, você vai enganar, você vai fingir que é crente. Ei, são de coisa. Então, se você quer essa responsabilidade, vem aqui que eu vou te abençoar. Tá?
pastor, eu quero que o senhor me apresente para Jesus agora, eu vou te apresentar, tá bom? Mas nada forçado, irmão, é uma decisão sua. Você tem que ser propriedade de Deus. Amém, Jesus? Ah, mas eu tenho um negocinho na geladeira, irmão. Estou falando disso. Quando Jesus entrar em você, tudo muda. Glória a Deus. Eu só quero te apresentar. Não fica com vergonha, não. Eu só quero te apresentar a Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu vou contar de 1 até 200 para você decidir, tá bom? 198, 199, 200. Amém. Glória a Deus. Viu, carreteiro, como é que eu contei direitinho? Então, pessoal, vem aqui para frente para a gente orar. Se você trouxe dízimo, oferta, se não trouxe, vem do mesmo jeito. Eu quero só orar por você. A verdade, você já sabe, a responsabilidade é de cada um. Amém? A minha, lavo minhas mãos. Deus abençoe. Tu tá bonito, hein? Deus te abençoe. Tudo bom, Betinho? Vem para cá, gente. Vem para cá para a gente orar. E glória a Deus. Né, Carolina? Oi, Nonô. Tudo bom, Nonô? Você é meu nonozinho, gente. Você é o meu Nonô. Né, Nonô? Tudo bom? Deus te abençoe. Ah, gata? Bom? Ô, meu amigo. Tudo bem com você? Amém. Ô, minha irmã, tá tudo bem? A senhora? Eu? Tudo certo? Tá bom. E você tudo bem? Graças a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu venho a Ti, ó Pai, em favor de todas as pessoas que oram aqui comigo e pessoas que estão orando em casa, na cadeia, no hospital, pessoas orando comigo, ó Deus, dentro do seu carro, do seu Uber, seu táxi, pessoas no ônibus, pessoas, ó Deus, orando comigo nesse momento, dentro de um quartel, e dizendo: Jesus, eu preciso de ajuda, eu preciso do seu apoio. Pessoas, ó Pai, sofrendo com dores pelo corpo, pressão alta, pessoas com a glicose desregulada, pessoas, ó Deus, com infecção no ovário, no útero, nas trompas, infecção no pâncreas, talvez na uretra, na bexiga, próstata, no reto, no delgado, no intestino grosso, pessoas com os batimentos cardíacos desregulados, pessoas, ó Pai, que respira mal, pessoas que é dependente de uma bombinha para respirar, pessoas, Pai, que a cabeça dói, pessoas passando por um processo de tontura, porque a veia aorta está entupida, a veia que leva sangue e oxigênio ao cérebro, as vias cardíacas, respiratória, que sejam desentupidas agora. Pessoas, ó Deus, com uma dor no nervo ciático,
Pessoas, ó Deus, que carregam ódio, uma mágoa, uma coisa mortal, e está fazendo mal para essa pessoa. Pessoas, ó Deus, sob o comando de Satanás, que não conseguem obedecer. É uma prisioneira, um prisioneiro do diabo, porque não consegue mais ouvir a sua voz, não consegue mais se render ao Senhor, Pai. Não consegue perdoar, não gosta de ouvir a verdade da sua palavra. Eu estou pedindo socorro ao Senhor por essa pessoa. Ajuda, meu Deus, a essa pessoa, a esse jovem, a esta mãe, esse pai, esse avô, avó, esse adulto, esse empresário, ó Deus, que pensa em dar um tiro na cabeça, porque não suporta a pressão. Esse que fala em divórcio todo dia. Meu Deus, ajuda essa pessoa. Oh Espírito Santo, só o Senhor convence a pessoa do pecado, do juízo. Venha sobre esta pessoa, Espírito de Deus. Oh, ribicanta lá, surianda, rabalassi, ribicantaria. Pai, eu uso o seu poder. Diabo, você perdeu de novo. Pega todo o seu lixo, seus vícios, seus desânimos, desejo de suicídio. Vai embora e não volta mais nessa vida. Você está proibido em nome de Jesus. E vocês digam comigo: Senhor Jesus. Gente, Deus quer ouvir. Senhor Jesus, eu te imploro, passa a dirigir minha vida. Senhor Jesus, dirige a minha vida. E você, diabo, sai da minha casa, da minha vida, do meu casamento, da minha vida espiritual, da minha vida financeira. Sai da minha fé, da minha saúde. Vai embora. Sai e não volta mais. Meu Deus, eu estou abençoando esse povo com toda sorte de bênção. Ah, Jesus, a partir de hoje, põe a sua mão na cabeça desse povo. Cuida deles, Pai, e livra de todo mal. Pai, recebe os dízimos, as ofertas trazidas da sua casa. Lembra da promessa que o Senhor falou: os que me honrarei. Agora, meu Deus, cobre esse povo com o teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim: digo obrigado, Jesus. Amém. Agora, desejo uma ótima semana aí para o seu irmão. Abençoa ele, seu irmão, estou te abençoando. Tenha uma semana abençoada e vão todos na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe. Olha, e você também que orou aí comigo, Deus abençoe. Deus abençoe, tá, querido? Fique na paz de Jesus.